Tiago, eu queria lhe dizer o seguinte, a sua fama o precede. Imagine. Porque ontem o Felipe estava dizendo que você fazia apostolado em silêncio, mas agora eu vi que você faz apostolado em silêncio e falando ainda melhor, né? Porque foi brilhante a sua exposição. Eu peço desculpa só de fazer aqui que não é uma precisão a você, mas o que eu achei brilhante aqui foi matar um equívoco muito grande, que a teologia de libertação nasceu na KGB. Desculpe, isso não é histórico. Isso não é histórico. Você mostrou aqui, isso é uma coisa que foi difundida, quando muita KGB pode ter alimentado aqui ou ali alguns agentes, mas a teologia de libertação é uma ideia teológica, como você mostrou aqui, é uma ideia gnosticista dentro da igreja. O próprio pacto das catacumbas vai ser analisado na catacumba de Domitília, é uma negação daquilo que você disse muito bem, que é a concepção teológica. Ou seja, Nosso Senhor, quando morreu, disse, quando eu for elevado, elevarei todas as coisas a mim, todas as coisas a mim. Ou seja, a sociedade também. Ora, o Pacto das Catacumbas é a negação de que a igreja tenha que formar uma sociedade. A igreja tem que viver em comunidades apenas perseguidas e, portanto, não pode haver o esplendor das coisas criadas, que é o que você disse aqui do gnosticismo. E eu acho que, pronto, queria aproveitar esse momento para desfazer esse equívoco. Todo mundo fica repetindo que a teologia da libertação nasceu na KGB. Eu acho que isso é de uma infantilidade total. É não ver esse percurso do mal dentro da igreja, né? Das mentalidades e do erro dentro da igreja. Então, eu queria só aproveitar que você disse isso e mostrou tão brilhantemente para frisar isso aí. Que eu tenho um amigo, como eu disse, que escreveu um livro sobre a teologia de libertação, que foi recentemente publicado no Brasil, e ele, na palestra de lançamento, perguntaram, ele disse, isso não tem fundamento qualquer histórico, né? Não tem esse fundamento histórico. Se a gente vai ver, os erros do modernismo estão na teologia de libertação. Mas, pronto, era só aproveitar a deixa para chamar a atenção disso aqui. Imagina, incorporamos em plenitude a fala do senhor. O Papa São João Paulo II, em certo momento do seu pontificado, ele enviou, eu não sei se foi uma carta, se foi alguma espécie de documento para os bispos do Brasil, dizendo que, assim, isso já é uma coisa muito simplificada, né? De que a libertação, a teologia da libertação seria algo que o Brasil precisa, que a América Latina precisa. Mas quando ele diz que a teologia da libertação é algo bom para o Brasil, o que é que ele está dizendo? É essa a teologia da libertação? Existe a teologia da libertação correta? Enfim, essa é a minha dúvida. Eu, inclusive, trouxe... ia falar porque o Taiguara ontem falou um negócio, eu tenho agora que realmente trazer isso para mostrar como que há essa mudança na linguagem ao longo do tempo dos documentos pontifícios, né? A gente pega os documentos mais antigos, né? Comunismo, documentos que tratam, por exemplo, do comunismo, etc. A gente vai ver adjetivações bem fáceis de entender, como esta praga e coisas do tipo, né? Mas quando a gente vem um pouquinho mais para o magistério atual, a gente tem uma linguagem um pouquinho mais, né, do Instituto Rio Branco, né? Uma linguagem um pouquinho mais diplomática, que às vezes acaba por suscitar esse tipo de mal-entendido. Então, em 1984, já tinha saído, portanto, os primeiros livros de Gutierrez, já tinha saído os primeiros livros de Leonardo Boff, e então Joseph Ratzinger, já você estava com medo que eu não citasse, né? Então Joseph Ratzinger, ele começa a escrever a respeito do tema. Então ele faz uma pequena fala no livro, as primeiras edições do livro Fé em Crise, de Ratzinger, em 18 de março de 1984, Ratzinger já começa a falar dos perigos da teologia da libertação, como esse escrito é um escrito não magisterial, né? E Joseph Ratzinger tem dessas coisas, né? Eu trouxe aqui, mas acabei que falei sem citar
Jesus de Nazaré é um exemplo clássico disso, né? Ele desde o momento, olha, isso aqui não é magistério, é a minha posição pessoal, ok. Não, Ratzinger tem muito dessas coisas. E no livro Fé em Razão, Fé em Crise, como ele não está falando como magistério, aí ele começa a falar como teólogo. Aí aqui ele usa heresia, modernismo, etc, etc, etc. Aí chega o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Agora ele está falando como magistério, aí a gente procura as palavras modernismo, heresia, e não encontra, né? Então, enquanto obra teológica, ok. Agora, enquanto documento magisterial, aí a gente usa a linguagem do Instituto Rio Branco e tal. Aí começa os grandes problemas. Nesse documento, instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, que foi aprovado por João Paulo II e enviado aos bispos no dia 6 de agosto de 1984, foi escrito por Ratzinger e aprovado por João Paulo II. Ele fala, eu até grifei aqui, exatamente essa parte onde ele fala dos diferentes conceitos, né? Então ele vai tentar, olha, existe uma teologia da libertação, que é uma teologia da libertação católica, né? Tenta-se fazer com a teologia da libertação aquilo que até hoje a gente tenta fazer, né, de maneira inócua com a renovação carismática católica, né? O negócio nasce no protestantismo, tem cheiro de protestantismo, faz au-au como protestantismo, e a gente insiste em dizer que não é protestantismo, né? Então, um dos problemas dos católicos atuais é exatamente essa falta de precisão na linguagem, né? Nós temos um sistema protestante, que é a renovação carismática, e nós temos a teologia da libertação, que é um sistema imanentista, né? Ora materialista, e aí vem a grande... por que teólogo da libertação e protestante não se bicam? Vem exatamente daí, não é? Se a teologia da libertação surge como uma doutrina imanentista, como uma doutrina agnóstica, como uma doutrina esotérica, a gente sabe muito bem que a última coisa que protestante quer ver é exatamente isso, que apela para um mistério, né? O protestantismo eliminou o altar e deixou o púlpito. Por quê? Porque para o protestantismo basta a razão, basta a pregação, né? Basta uma razão material, não precisa nada de imanentismo esotérico. Então daí um grande conflito da teologia da libertação com a renovação carismática, né? Então nós temos uma seita, que é a renovação carismática, uma seita que é a teologia da libertação, e aí a gente fica aqui tentando ver para onde que a gente vai nos domingos assistir à missa, em qual dessas duas seitas, né? Mas nenhuma das duas são católicas. Mas houve a necessidade de se tentar aquilo que se tenta ainda hoje com a renovação carismática, de tentar catolicizar a renovação carismática, e tentou-se catolicizar a teologia da libertação, né? Diz Ratzinger, com a aprovação de João Paulo II, dissemos acima, né, quando ele introduz o que é opção preferencial dos pobres, etc., etc., que existe uma autêntica teologia da libertação, aquela que lança raízes na palavra de Deus devidamente interpretada. Mas, sob um ponto de vista descritivo, convém falar das teologias da libertação. Não existe uma teologia da libertação, existem várias teologias da libertação, né? Existe aquela que dá para conciliar, existe aquela que não dá para conciliar, etc. Então, no presente documento, nesse documento da Congregação do Santo Ofício, da Doutrina da Fé, tratar-se-á somente das produções daquela corrente de pensamento que, sob o nome Teologia da Libertação, propõe uma interpretação inovadora do conteúdo da fé e da existência cristã. Interpretação que afasta gravemente da fé da Igreja, né? Isso aqui, Instituto Rio Branco, para dizer heresia, né? Que afasta gravemente da fé da Igreja, mas ainda constitui uma negação prática dessa fé, né? Então, termo verbete de dicionário, né? Se a gente pode botar heresia, 2 pontos.
interpretação que afasta gravemente da fé da igreja e que constitui uma negação prática dessa fé, né? É verbete para heresia, né? Mas não dá para colocar heresia porque é documento magisterial e a igreja não, né? Anátema City é coisa lá de Paulo III, né? De Latrão, não é coisa da igreja atual. Então houve essa tentativa de catolicizar a teologia da libertação, mas por conta da praxis marxista muito forte, realmente não teve conversa. Realmente, o Vaticano precisou mudar a linguagem, né? Demorou, ao meu ver, mas mudou a linguagem para realmente condená-la, né? Enquanto isso, a gente continua em tratativas com a renovação carismática para, quem sabe, um dia, um outro Ratzinger conseguir ser um pouquinho mais enfático com a renovação carismática católica. Mas sim, esse é o documento ao qual você se referiu, né? Estouramos o tempo, pela cara de Felipe Mateus ali. Tudo bem. Pode sim. Nós estamos aqui, eu sou católica extremamente como muitos, acho que 90% católicos não lê, tem preguiça de ler porque dá trabalho, cansa, a gente prefere escutar os outros, aí a gente chega aqui e escuta vocês jovens, essas informações sobre a teologia da libertação, que a gente sabe, infiltrada não só através de Leonardo, mas padres modernos, né, como é o pastor Fábio de Mello, né, que teve agora pregando agora há pouco, né, aí na igreja protestante. Eu me orgulho tanto, rapaz, e falando mal de Maria, né? Pastor Fábio de Mello. E várias católicas seguindo e pagando caríssimo para o show dele, para um cara que não é católico. Que eu não entendo até que ponto o Francisco não sabe disso, porque eu estou aqui e sei, ele deve saber. Que ele sabe coisas aqui do meu pároco, então ele deve saber de Fábio de Mello, que ele é internacional. Aí eu pergunto, a gente está aqui recebendo essas informações, eu me considero uma católica leiga, que não estuda, que não lê, tenho preguiça realmente, preciso, mas não sou Maria, vai com as outras, não fico pulando de religião. Uma coisa é tentar conscientizar nós que estamos aqui na posição de ouvintes, de leigos, de católicos. Agora, conscientizar Francisco, como é que fica? Vamos por porque partes. a teologia da libertação foi trazida não só por Leonardo, não só por Max, como por vários padres que nós temos nas nossas paróquias. Mas e o que Francisco fez para isso? Ele se incentivou muito mais do que Max, que não está mais vivo. Muito mais do que o Leonardo, que está lá vendendo os livrinhos dele. E ganhando dinheiro como Fábio de Mello. Agora, aí eu pergunto, como conscientizar o sumo sacerdote? Que era uma pergunta que o carinha está lá, Papa, né, fazendo lá o ecumenismo lindo, todo mundo está achando lindo, né? Os irmãos tudo junto, de várias religiões, ele comemorando lá dentro de Roma, fez lá o aniversário, né, do Lutero, lá o protestantismo foi dentro do Vaticano, lindo aquilo ali, tudo, todo mundo achando irmandade. Aí eu te pergunto, esse ecumenismo que está todo mundo achando lindo, que o professor agora há pouco falou, que esse amor que está sendo distorcido e que Francisco está passando de forma distorcida, porque tudo é em nome do amor, né? É um amor distorcido. Aí eu pergunto, enquanto tem vocês aqui tentando nos conscientizar, Bento foi deposto, como a gente sabe, renúncia coisíssima nenhuma. Todo católico que é católico sabe disso. Ele foi deposto para realmente infiltrar um Francisco dentro do Vaticano. E fazer o que está fazendo aí. É ecumenismo, não é ecumenismo. Não é ecumenismo. Padre está frequentando culto. Fábio de Mello esteve agora no culto, lindamente, lá apertadinho, como ele anda sempre. Que eu não tenho nada a ver com isso. Agora, aí eu pergunto, como conscientizar um Francisco, que fez todo o movimento para o Bento ser deposto, e está aí trazendo para dentro da igreja? Primeiro de tudo, e responder mãe é sempre mais complicado, porque a gente, se a resposta sair mal feita, a gente atenta contra o quarto mandamento, né? Mas primeiro de tudo, até porque a gente escuta voz corrente algumas das coisas que a senhora levantou no meio dos conservadores.
a primeira coisa que um católico precisa saber é reconhecer o seu devido lugar. Existe problema no clero? Existe problema no clero. Existe problema nos bispos? Existe problema nos bispos, e vamos parar por aí, vamos parar nos problemas com os bispos. Quem resolve problema no clero é o clero. Quem resolve o problema dos bispos são os bispos, quem resolve o problema dos padres são os bispos e os padres, quem resolve o problema no papado é um outro papa. Né? A tentativa de resolver os problemas do clero sem o clero tem nome, chama-se Reforma Protestante, e a gente pode comemorar o seu aniversário daqui a alguns dias. Então, uma tentação que o católico conservador não pode cair de jeito nenhum é querer resolver os problemas do clero, colocando-se no lugar do clero. Né? Nós não podemos ser aqui, esqueci o nome dele, o vice-presidente da Canção Nova, que simplesmente veio a público dizer, olha, hoje de manhã teve uma missa aqui, o padre disse isso e isso, eu gostaria de dizer aqui, eu gostaria de corrigir o que o padre disse, tá? Porque não foi bem assim, etc, 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 não é bem assim, corrigiu o padre e suspendeu o padre. Para José Augusto, porque falou contra o PT na Canção Nova. Né? Então, corrigir problema de padre, você quer corrigir problema de padre, seja protestante. Né? Coloque-se no lugar dos protestantes. E nós não somos protestantes porque a gente quer ir para o céu. Primeiro de tudo. Então, aderir à tentação protestante é a primeira coisa que a gente deve evitar. Pelo Papa a gente reza. Pelo Papa a gente reza. Tá? Francisco é a suprema potestade humana. Francisco é a suprema potestade humana. Francisco é o Papa. Francisco é o vigário de Cristo na terra. A doce face do Cristo na terra. Nós não entramos no mérito, nós nunca jamais, e isso é algo que, vez por outra, e a gente que já tem um tempinho no meio dos conservadores, né, vez por outra, isso aparece aqui e acolá, e a gente não pode transigir com isso. A gente não pode transigir, né, com um bando de cardeal de 18 anos de idade, né, que se acha no direito de corrigir o Papa, que se acha no direito de corrigir os bispos. Nós não podemos transigir com isso. Né? Pela hierarquia da igreja, pelo clero, a gente reza e faz a nossa parte. Qual é a nossa parte? Né? Se o Sepúlveda, eu inclusive falei para Felipe Mateus que eu iria terminar exatamente assim, porque as suas palavras, seu Sepúlveda, para mim, né, enquanto cientista, biólogo, mestre em bioquímica e biologia molecular, doutorando em biologia, eu entendo que o meu lugar de apostolado é este lugar aqui, isto que o senhor terminou, a última pergunta que o senhor respondeu. E eu lá de trás ouvi com muita atenção essas suas palavras e tomei para mim, pessoalmente, né? Nós precisamos ocupar este espaço, nós precisamos ocupar a universidade. A universidade é católica, os incomodados que se mudem, os marxistas que se mudem, a universidade é nossa, a universidade é católica. É este um ambiente que nós precisamos ocupar, é este um ambiente onde nós podemos interferir, julgar e exercer poder e domínio. Agora, no clero, querer subjugar o clero é aderir à heresia protestante. Né? E quem adere à heresia protestante está em companhia de Lutero e não na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse lugar nós não podemos ficar. Né?